Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo, composto por mim, José Eduardo, Tainá Nazareno e César Mesquita, a gente vai falar sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos lá, começar explicando o assunto. O que seria a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Ela é uma instituição jurídica autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A Corte exerce suas funções em conformidade com as disposições da citada Convenção e deste Estatuto. Ou seja, a gente pode perceber que a Corte ela é baseada justamente na Convenção, que foi feita anteriormente à Corte. A sede da Corte fica em São José, na Costa Rica, e poderá, no entanto, entretanto, poderá se realizar reuniões em qualquer Estado-membro da Organização dos Estados Americanos, quando a maioria dos seus membros considerar conveniente. Ou seja, se o grupo considerar que for necessário fazer a reunião em outro local, não fica restrito somente na sua sede, A Corte ela surgiu em um período de efervescência ao Centro e ao Sul da América, onde a população civil em muitos países via-se oprimida por suas próprias forças armadas. A democracia estava se deteriorando e o uso da força preponderava. O reconhecimento normativo dos direitos fundamentais certamente contribui para neutralizar certas violações, mas por si só não consegue excluir a forma mais perversa de violação, a que emerge do próprio aparato estatal, seja em razão da fratura ideológica, seja em razão de uma ineficiência generalizada. Assim, em 3 de setembro de 1979, é instalada a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela dispôs sobre a existência de 2 órgãos com competência para conhecer dos assuntos relacionados ao seu cumprimento pelos Estados-partes: a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão tem como função formular recomendações aos Estados para que aperfeiçoem sua origem jurídica interna e implementem o devido respeito aos direitos humanos, solicitar informações sobre as medidas adotadas em matérias de direitos humanos, além de responder consultas e prestar assessoramentos aos Estados, sendo possível qualquer pessoa, vedado o anonimato, a encaminhar petições noticiando a violação de direitos humanos por um Estado-parte. Diferentemente da comissão, a Corte não recebe petições de pessoas ou organizações, somente recebe casos da própria comissão ou diretamente do Estado-parte, dos Estados-partes no caso, sendo ela composta por 7 membros eleitos para um mandato de 6 anos, sendo requisito formação jurídica. Agora a gente vai tratar, como a gente já falou o que seria e como ela funcionava, a gente vai tratar de alguns casos práticos da atuação da Corte, Então, a exemplos dos casos da Corte que envolve o Brasil, temos o caso do Gomes Lund e outros, No caso seria a guerrilha do Araguaia. Ele foi o 5º caso brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Julgado em 2010, trata do desaparecimento forçado de guerrilheiros pela ditadura militar na região do Araguaia. No dia 26 de março de 2009, foi feita a submissão do caso na Corte pela comissão. A sentença saiu no dia 24 de novembro de 2010. Na segunda metade da década de 60 e no início da seguinte, durante a ditadura civil-militar brasileira, militantes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, instalaram-se ao longo do rio Araguaia, formando a Guerrilha do Araguaia. O grupo político objetivava armar um exército popular por meio da mobilização dos camponeses com o fim de montar uma guerrilha rural na região e derrubar o regime militar vigente. Entre 1972 e 1974, militares das Forças Armadas do Brasil dizimaram a guerrilha do Araguaia, promovendo tortura, desaparecimento forçado e a execução extrajudicial de ao menos algumas dezenas de militantes e camponeses da região. Após o final do regime militar e da consequente restauração da democracia no país, várias iniciativas estatais promoveram algum tipo de reconhecimento dos crimes ocorridos durante o período ditatorial, incluindo os referentes à guerrilha do Araguaia.
A despeito disso, a impunidade dos responsáveis pela tortura, desaparecimentos forçados e execução extrajudicial de integrantes da guerrilha do Araguaia se manteve. As ações judiciais movidas com o objetivo de identificar restos mortais das vítimas e publicizar informações sobre as incursões militares contra a guerrilha também não resultaram em avanços significativos no esclarecimento dos crimes. A Corte condenou o Brasil pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal, às garantias judiciais, à liberdade de pensamento e de expressão e à proteção judicial em relação com a obrigação de respeitar e garantir os direitos e o dever de adotar disposições de direitos internos, previsto na Convenção Americana. Ela determinou uma série de medidas de reparação, que inclui a publicação da sentença e o pagamento de indenização, custos e gastos. Também determinou outras medidas de reabilitação, satisfação e não repetição, incluindo oferecimento de tratamento médico e psicológico, esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas, capacitação em direitos humanos das Forças Armadas, tipificação do delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros interamericanos e busca, sistematização e publicação de informações sobre a guerrilha. O tribunal também determinou a investigação penal dos fatos do presente caso e a responsabilização pelos delitos, não podendo o Estado aplicar a lei de anistia em benefício dos autores, bem como nenhuma outra disposição análoga. Pois bem, o primeiro caso julgado pela Corte contra o Brasil foi o caso Ximenes Lopes versus Brasil, sendo ele submetido em 30 de setembro de 2004 e sua sentença na data de 4 de julho de 2006. Em 4 de outubro de 1999, o cearense Damião Ximenes Lopes, 30 anos, foi morto em decorrência de maus tratos sofridos na casa de repouso Guararapes, em Sobral, no Ceará. Pessoa com deficiência mental, ele fora internado na clínica psiquiátrica 3 dias antes, após uma crise. Centro privado, mais ligado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, a instituição já tinha histórico de violência contra pacientes. Apesar dos sinais de violência no corpo de Damião, o motivo do óbito foi primeiro registrado como morte natural e depois causa indeterminada. No âmbito da justiça brasileira, os processos relativos ao caso pouco prosperaram. 4 réus foram indiciados em 2000. 4 anos depois, o Ministério Público solicitou que o médico Francisco Ivo de Vasconcelos, que não prestou assistência adequada a Damião, e o auxiliar de enfermagem Elias Gomes Coimbra fossem incluídos como réus, até a sentença da Corte. A ação civil de indenização por danos morais, movida pela mãe de Damião, Albertina Viana Lopes, também não tinha resultado. A Corte condenou o Brasil pela violação dos direitos à vida, à integridade pessoal, às garantias judiciais e à proteção judicial em relação à obrigação de respeitar e garantir os direitos previstos na Convenção Americana. Entre as determinações do tribunal estão a efetivação do processo judicial interno, a publicação da sentença e o pagamento de indenizações, custas e gastos. Além disso, o órgão também determinou que o Brasil promovesse medidas de não repetição, com o estabelecimento de programas de capacitação relacionados à saúde mental. O processo judicial continuou tramitando e, em junho de 2009, os 6 réus foram condenados a 6 anos de prisão em regime semiaberto. O Tribunal de Justiça do Ceará atendeu a recursos dos réus e decidiu pela desqualificação do crime de maus tratos qualificado pelo resultado da morte, além de extinguir a punibilidade por prescrição. Ninguém foi preso. O Estado pagou as quantias devidas, que chegavam a R$280 mil, em valores da época, e realizou as publicações ordenadas. Em seus relatórios de cumprimento da sentença, o Brasil apresentou uma série de iniciativas voltadas para a capacitação dos profissionais do campo da saúde mental.
Outro caso foi o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus o Brasil, né? Foi o 6º caso brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela foi submetida à Corte em 4 de março de 2016 e a sentença foi dada em 20 de outubro de 2016. Por mais de uma década, especialmente durante os anos de 1990, homens pobres da região norte e nordeste do Brasil foram aliciados por trabalhar na Fazenda Brasil Verde, no município de Sapucaí, no Pará. Lá viviam e trabalhavam em condições precárias, em situações análogas à de escravidão. Uma série de denúncias de trabalhadores ao longo dos anos que conseguiram escapar da fazenda. A despeito disso, o Brasil Verde continuou funcionando e utilizando-se de trabalho escravo durante todo o período. Em 2000, após 2 jovens conseguirem fugir e a nova denúncia ser apresentada, mais de 80 trabalhadores foram resgatados da propriedade. Os processos penais que buscavam responsabilizar os envolvidos não prosperaram, apesar das evidências. A Corte condenou o Brasil pela violação dos direitos a não ser submetido à escravidão e ao tráfico de pessoas, ao reconhecimento da personalidade jurídica, à integridade pessoal, à liberdade pessoal, às garantias judiciais, à proteção da honra e da dignidade de circulação e residência e à proteção judicial em relação com a obrigação de respeitar e garantir os direitos e o dever de adotar disposições de direitos internos previstos na Convenção Americana. Entre as determinações da Corte estão a condução da investigação e processos penais relacionados à fiscalização de 2000, bem como os exames de eventuais irregularidades processuais e investigativas relacionadas ao caso. O tribunal também determinou a publicação da sentença e o pagamento de indenizações que somavam mais de 4,69 milhões de dólares em valores da época, além de custas e gastos. Além disso, a Corte determinou que fosse adotada as medidas necessárias para garantir que a prescrição não seja aplicada ao delito de direito internacional de escravidão e suas formas análogas. O Brasil pagou boa parte das indenizações e promoveu busca ativa dos trabalhadores indicados na sentença da Corte, que ainda não haviam sido encontrados. Uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para impedir que a prescrição seja aplicada ao delito de trabalho escravo e suas formas análogas, foi apresentada por um grupo de senadores, mas sua tramitação não avançou. Paralelamente a isso, o Ministério Público reabriu as investigações relacionadas à fiscalização de 2000 e apresentou denúncia contra o fazendeiro João Luiz Quagliato Neto e o gerente da propriedade rural na época dos fatos, Antônio Jorge Vieira. A denúncia foi aceita pela Justiça Federal em janeiro de 2000, após o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Outro caso brasileiro analisado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso do povo indígena Chucuru e seus membros versus o Brasil. Ele foi submetido à Corte em 16 de março de 2016 e sua sentença foi dada em 5 de fevereiro de 2018. O processo demarcatório da terra indígena Chucuru, localizada em Pesqueiras, no Pernambuco, iniciou-se em 1989, pouco após a promulgação da Constituição de 1988, que garante aos indígenas a posse das terras tradicionalmente ocupadas. A demarcação, que transcorreu de forma lenta, somente foi finalizada 16 anos depois, em 2005. Mesmo depois da finalização, o Estado não promoveu a desintrusão completa do território nos anos subsequentes. Na sentença, condenou o Brasil pela violação dos direitos, a garantia judicial de prazo razoável, a proteção judicial e a propriedade coletiva em relação à obrigação de respeitar e garantir os direitos previstos na Convenção Americana, em detrimento do povo Chucuru e seus membros. Entre as determinações da Corte ao Estado brasileiro
estão o pagamento de custos e gastos de US$ 1 milhão em indenizações, assim como a publicação da sentença. Além disso, o tribunal determinou que o Brasil garantisse de maneira imediata e efetiva o direito de propriedade coletiva do povo indígena Chucuru sobre seu território, bem como concluísse o processo de desintrusão, efetuasse o pagamento das indenizações por benfeitorias e removesse qualquer tipo de obstáculo ou interferência sobre o território em questão. O Brasil efetivou as publicações das sentenças nos espaços ordenados pela Corte e, no início de 2020, pagou a reparação devida ao povo Chucuru. Os dois processos judiciais que ameaçam o direito de posse do povo indígena, porém, ainda seguem tramitando, sem uma solução definitiva. Além disso, o Estado brasileiro ainda não finalizou a desintrusão completa da terra indígena Chucuru. Tampouco concluiu o pagamento de indenizações por benfeitorias. Então, esses são os casos casos brasileiros que a gente tinha para exemplificar aqui em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E espero ter ajudado. Falamos inicialmente do que seria a Corte, como funciona e posteriormente dos casos. Então, muito obrigado pela atenção e é isso. Muito obrigado.